Dr. Carlos Veiga, muito bom dia. Obrigado por partilhar esta manhã aqui conosco. O Dr. Carlos Veiga protagonizou em Cabo Verde uma mudança a bem. Lutou para a democratização do sistema político, a passagem do regime de partido único para o multipartidarismo e ganhou, depois de 91, duas maiorias absolutas que lhe permitiram fazer grandes mudanças no país, quer sociais, quer económicas. Em 2000 saiu do governo para concorrer à presidência da República, tendo o seu partido sido derrotado nesse mesmo ano em eleições legislativas. 15 anos depois da saída do MPD, é ainda o mesmo partido, o PAICV, que lidera o governo em Cabo Verde. A minha pergunta é muito direta. A mudança tem um preço elevado para quem as faz? Os cidadãos saturam-se dos protagonistas da mudança ou ao contrário? Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite para estar neste debate, dizer-vos da minha satisfação por poder participar e, respondendo à provocação que me foi feita, eu diria que sim, que é normal que as mudanças tenham um preço elevado para quem as faz, particularmente quando essas mudanças são profundas. Nós quisemos, de facto, reorientar Cabo Verde, reorientar o nosso país, para que os elementos de referência deixassem de ser o partido e o Estado para passarem a ser o indivíduo e a dignidade humana, para que a postura das pessoas deixasse de ser a dependência e passasse a ser a autonomia e a iniciativa individual, e para que no dia-a-dia deixasse de reinar a arbitrariedade e a ilegalidade e passasse a vigorar o primado da lei e a confiança nas instituições. Consideramos-nos Nós somos, no fundo, filhos. O MPD é um filho direto da terceira vaga da democracia que se iniciou com o 25 de Abril aqui em Cabo Verde. E, portanto, tivemos essa tarefa histórica que era de construir a democracia e as suas instituições no país, mas também fazer reformas económicas muito profundas que deviam tirar o país da estagnação económica produzida por 15 anos de estatização da economia, pelo bloqueio da iniciativa privada e pelo desincentivo persistente, sistemático ao investimento direto estrangeiro. Conseguimos? Não conseguimos? As pessoas saturaram-se? Não penso que tenha sido esse o caso. Creio que não houve saturação do povo em relação aos protagonistas, nem houve saturação destes em relação à República. O povo pareceu até que não ter ficado saturado com os protagonistas, porque em 2001, depois de sair do governo, concorria às presidenciais. Menos de um mês depois das eleições legislativas, recuperei os 14 mil votos que o MPD tinha perdido, portanto, para o PICV, e venci as eleições, venci claramente no país, perdi na imigração. Cômputo geral, perdi por 12 votos, num contexto claro de fraude eleitoral provada através de sentenças judiciais que condenaram os autores das fraudes à prisão efetiva. Em 2006, voltei a ganhar as eleições presidenciais no país e voltei a perder na imigração. Também a mesma, com dúvidas sobre a legitimidade da forma como decorreram as eleições. Também creio que não houve saturação. As pessoas que estavam no MPD, que dirigiram o MPD durante esse período, mantêm-se até hoje, praticamente, embora haja já uma renovação grande, feita voluntariamente e conduzida para que acontecesse, como aconteceu, mas de gente que está desde a primeira hora e, portanto, os protagonistas mantêm-se ainda, agora na oposição, 15 anos na oposição, mas mantêm-se firmes e com a expectativa de que 2016 será o regresso ao poder para mudar outra vez Cabo Verde. A explicação da derrota, mas eu acho que isso é importante, de 2000 a 2001, tem a ver com um outro contexto. As expectativas criadas foram elevadíssimas. De facto, as pessoas sentiram benefícios concretos de novas políticas que se tinham seguido, tais políticas de esquerda, portanto, do regime de partido único. Mas nós sofremos o efeito de um duplo choque
internacional que ocorreu naquela mesma altura. Portanto, a alta do dólar e a alta do petróleo. Fizemos orçamentos, portanto, a 30 dólares, portanto, o barril de petróleo, e fomos confrontados com a subida para 70, portanto, num curto espaço de tempo. O dólar também deu um salto e, portanto, todas as despesas públicas que importavam, portanto, que se referiam a importações e a pagamentos no exterior, foram extremamente agravados e, portanto, nós tivemos que dizer, numa política de verdade aos cabo-verdianos, que era preciso apertar o cinto. Os nossos adversários aproveitaram essa circunstância, manipularam os receios da população de um eventual recuo face às dificuldades do Estado em satisfazer alguns compromissos, mesmo correntes, prometeram meio mundo que ia ser possível continuar e fazer tudo o que a população achava que era importante, e, sobretudo, manipularam uma das reformas mais marcantes que nós fizemos, que foram as privatizações. Foram apresentadas como venda da terra aos portugueses. Ao fazer as privatizações estratégicas, muitas delas, de facto, com um apoio político muito forte de Portugal, portanto, das empresas portuguesas, de empresas de referência portuguesas, nós fomos acusados de estarmos a vender o país aos portugueses, e isso teve algum reflexo muito profundo. Para além de erros próprios, nós sofremos duas decisões internas, uma delas antes de 95, mas a outra já praticamente em finais de 99, 2000, e esses erros e essas decisões também foram muito importantes para quebrar o laço de confiança que se tinha estabelecido. Então, em síntese, se calhar pode-se dizer que nós não conseguimos ultrapassar o peso e a profundidade que a ideologia de esquerda incutida, portanto, pelo Partido Único, tinha na sociedade cabo-verdiana. E pequenos aspectos, ou aspectos relevantes, mas pontuais, digamos assim, contribuíram para a derrota, portanto, do centro-direita em Cabo Verde. Diria que perdemos em 2001 por causa das privatizações, para além dos erros nossos, não é? Em 2006 por causa da bolha imobiliária, que criou a sensação de que haveria recursos para fazer tudo e mais alguma coisa. Perdemos em 2011 por causa do programa Casa para Todos, que é um programa que se anunciou como oferecendo casa para todas as pessoas, com a dívida contraída através de empréstimos concessionais com o governo Zé Sócrates. O governo Zé Sócrates, para internacionalizar as empresas portuguesas em Cabo Verde, emprestou dinheiro para se construírem casas que estão fechadas há mais de um ano, casas do Estado estão fechadas há mais de um ano, e asfaltar estradas em que não passam praticamente carros. Mas isso enche os olhos aos eleitores cabo-verdianos e, portanto, isso cria expectativas que não foram até agora concretizadas, mas que no período eleitoral funcionaram muito bem. Portanto, falhamos por não ter feito o combate ideológico a essa cultura de dependência económica, social e cultural que foi incutida pela ideologia dos nossos libertadores. Acreditamos que a ideologia da democracia, os valores da democracia se imporiam por si próprios e pelos seus resultados, mas não tivemos em consideração que a penetração social e cultural da ideologia do Partido Único era muito profunda. Acreditámos também que o Partido Único podia regenerar-se e transformar-se num partido sincero e verdadeiramente democrático, portanto, empenhado em instituir, em realizar e fazer funcionar instituições democráticas fortes, em fazer vingar os valores da democracia. Mas a realidade é que durante 10 anos tivemos perante nós, no Parlamento, apenas um partido antissistema representativo, sem engajamento e sem comprometimento com a edificação de um regime democrático, preocupado apenas em defender e resgatar, era a expressão, resgatar o legado do Partido Único, do regime anterior. Por isso nós tivemos 10 anos para dotar o país de uma Constituição e de instituições, tivemos 10 anos a batalhar duramente contra a corrente de hábitos, cultura e ideologia autocrática que prevaleciam na sociedade cabo-verdiana. De novo no poder a partir de 2001, nós temos uma regressão bastante grande, ainda que com vestes democráticas,
o partido o PICV continua essencialmente o mesmo, é estatizante, totalitário, no sentido de que quer controlar toda a vida social, cultural, económica, política do país, serve-se dos recursos da administração pública, sejam recursos humanos, institucionais ou materiais, para se perpetuar, para alimentar uma clientela partidária e para se manter no poder, e só não avança mais porque, de facto, tem oposição forte, e porque nós conseguimos, na Constituição, criar algumas defesas do sistema que têm impedido que o PICV avance mais. Depois, num contexto de bipolarização, há um terceiro partido no Parlamento neste momento, mas ainda muito reduzido, o CID, que é de inspiração democrata cristã, mas com essa bipolarização, de facto, é muito difícil mudar para o caminho certo. Podemos dizer, portanto, com essa mudança que ficou pelo caminho, a democracia política está instituída, é irreversível do nosso ponto de vista, embora ainda permaneçam grandes insuficiências e um manifesto déficit de compreensão e aplicação de princípios e valores democráticos, por exemplo, na comunicação social do Estado, mas nas outras esferas estamos a regredir. A política social passou a ser apenas um instrumento de captura de clientela partidária. Não vamos atingir os objetivos do milénio em matéria de saúde. A segurança social cobre pouco e, mesmo assim, tem graves problemas de sustentabilidade. A educação, sobretudo a superior, não tem a qualidade necessária, nem tem empregabilidade. A economia regrediu em termos de crescimento e emprego. A história do país passou a ser colorida de amarelo. Amarelo é a cor, portanto, do PICV. E a cultura volta a ter tiques de estatização. Portanto, o nosso processo de mudar a bem teve um sucesso, teve resultados, mas falhou em pontos essenciais, designadamente no combate ideológico, portanto, aos princípios e valores e às políticas de esquerda que estão outra vez a conduzir o país a um plano descendente, um plano preocupante rumo ao precipício. Muito obrigado. Portanto, há claramente espaço para o centro-direita nas novas democracias africanas e, nomeadamente, em Cabo Verde. Pelas suas palavras, parece claro que esse espaço se abrirá novamente em breve. Gostava-lhe de fazer que me respondesse a esta pergunta, mas também gostaria muito de ouvir como é que vê se também há espaço para os cidadãos de origem africana na direita europeia. Exato. Bom, eu vou falar sobre Cabo Verde. Penso que se pode de alguma forma extrapolar para outras democracias africanas, mas eu diria que as políticas de esquerda em África, em Cabo Verde em concreto, conduziram e conduzem normalmente me referia a um plano inclinado que nos leva a situações muito preocupantes. Por exemplo, de 2001 a esta parte, depois de o Estado ter gasto mais 660 milhões de contos, penso que isso são cerca de 6 bilhões de euros, o país caiu numa situação de endividamento excessivo. O estoque da nossa dívida está em 112% do PIB, sem as dívidas contingentes ou escondidas, dívidas de empresas públicas, retrocessões de empréstimos, etc., etc. O serviço da dívida representa 10% das receitas fiscais e 8% das exportações totais de bens e serviços. A dívida pública externa representa 84% do PIB e mais que duplicou em 5 anos. A dívida comercial aumentou de 3% em 2009 para 33% em 2014. A dívida interna aumentou 20% em apenas 2 anos. E para quê? Em grande medida para realizar infraestruturas não integradas numa estratégia coerente e sem retorno económico a curto e médio prazos não se vê esse retorno. O Estado foi obrigado a reduzir já o investimento público,
entre 2012 e 2014 uma redução de 42%, mas as despesas correntes crescem de ano para ano, uma taxa média de 7% nos últimos 3 anos, alimentando essencialmente a clientela partidária e uma máquina administrativa que é obesa, mas obesa de bois, que está em todo o lado, mas é fraca e flácida no essencial. A segurança, a regulação, a fiscalização, a justiça, a educação é fraca. Isso também tem provocado um déficit excessivo permanente. Não é? Nós estamos com uma média de um déficit de 9% nos últimos 3 anos. E déficit a que o país faz face, aumentando a carga tributária. Temos uma carga tributária que representa 20% do PIB, com a segurança social vai para os 25%. Portanto, uma carga que está a sufocar as famílias, mas, sobretudo, está a sufocar e destruir o tecido empresarial cabo-verdiano. As empresas não conseguem, efetivamente, aguentar. E as perspectivas são piores, porque os novos códigos tributários vão ser muito mais duros para o empresariado. E uma carga tributária excessiva que já fez com que o fluxo de turistas comece a diminuir em Cabo Verde pelo agravamento, portanto, dessa própria atividade. E já fez com que as receitas fiscais tenham diminuído em cerca de 10% entre 2011 e 2014, apesar do agravamento da tributação indireta. Disto tudo resulta a estagnação no crescimento da economia. Podemos dizer que nos últimos 3 anos andamos entre os 0% e 1%. Houve anos em que tivemos um crescimento negativo, inclusivamente. Né? E já levou a uma diminuição do PIB per capita, em cerca de 3% desde 2011, com reflexos num desemprego que é crescente. O desemprego está nos 16% da população ativa, se falamos no desemprego em sentido estrito, mas, portanto, se não tivermos em consideração os desempregados que desistiram de procurar emprego, e em 27% da população ativa, se incluirmos esses desanimados, digamos assim, que afeta sobretudo os jovens, 32% da população jovem, e já atinge as pessoas com formação superior de uma forma muito intensa. Diria que nós, neste momento, temos mais de 100 mil cabo-verdianos ou no desemprego ou no subemprego, o que representa cerca de 50% da população em idade ativa. O fluxo de investimento direto estrangeiro diminuiu 60% entre 2008 e 2014, apesar de ter crescido em quase todos os países vizinhos de Cabo Verde, da CDAO, de África, e apesar de ter aumentado nos pequenos estados insulares. Fazemos parte, infelizmente, dos 20% de países menos competitivos do mundo e dos 30% onde é mais difícil desenvolver negócios. O modelo de financiamento adotado, em muitas circunstâncias, já levou à destruição de alguns dos setores mais dinâmicos do tecido empresarial cabo-verdiano, construção, arrendamento. O crédito privado ao consumo e à habitação também levou o crédito mal parado a patamares preocupantes. O Estado provoca crowding out na busca de financiamento pelo setor privado, indo buscar aos bancos, que têm excesso de liquidez, mas não emprestam ao setor privado, porque podem emprestar ao Estado com garantias, portanto, isso é nenhum perigo. De tal forma que em 2014 o Estado obteve 6 milhões de contos de financiamento líquido dos bancos, um acréscimo de 17%, contra praticamente 0 para o setor privado. Em resultado desse endividamento e déficits excessivos, do crescimento anémico e negativo e da crise internacional, o risco país agravou-se. E Cabo Verde está colocado pelas agências de rating em B no longo prazo e no curto prazo para a moeda local e estrangeira. Portanto, isto é consequência de uma política de esquerda em Cabo Verde. Em 2000, quando entrou o PICV, portanto, no quinquênio 95-2000, o país cresceu a uma média de 8%, e o desemprego desceu cerca de 8 pontos percentuais. Portanto, invertemos esta curva, que era promissora, e agora estamos, de facto, num plano inclinado. Portanto, este modelo
assente na formação bruta de capital fixo e no endividamento público já se esgotou. Era preciso uma transição económica, até porque Cabo Verde foi graduado a país de rendimento médio, mas nada se fez, o nosso trabalho de casa não foi feito nem em matéria de eficiência e competitividade. Portanto, são necessárias novas medidas estruturais para aumentar o potencial de crescimento económico do país, que passou de 6% há 5 anos para 3% agora. Portanto, é preciso mudar. Claro que é preciso mudar. E nós, eu há bocado dizia, em 2011, nós utilizámos uma expressão crioula, mesti muda, traduzida à letra é mister mudar, não é? Porque, de facto, o trajeto que estamos a ter é este. A situação vem se agravando de ano para ano. Portanto, diria que Cabo Verde precisa de uma política e de partidos, portanto, uma política de centro-direita. E penso que as democracias africanas também precisam desse tipo de partidos. Partidos que põem ênfase na autonomia individual e na autonomia privada, partidos que precisam de ultrapassar as heranças dos antigos partidos únicos, que atualmente se apresentam de esquerda, mas de facto reforçam a mentalidade rentista, induzem dependência e constituem obstáculos ao investimento privado nacional e estrangeiro. Preferem ser os grandes gestores dos recursos gerados por riquezas minerais ou conseguidos da ajuda ao desenvolvimento. Fixam-se nos momentos da independência para exacerbarem o nacionalismo, cultivar a vitimização e justificar o paternalismo com que pretendem lidar com a sociedade. Eu acho que é essencial para as democracias africanas escapar à armadilha que este tipo de mentalidade cria e aplicar princípios, valores e políticas que propiciam o desenvolvimento equilibrado, assente na dignidade humana, como propugna, portanto, as políticas do centro-direita. Nós temos essa experiência em Cabo Verde, né? E acreditamos que, de novo, no poder, vamos aplicar essas políticas. Africanos nos partidos do centro-direita europeia, penso que pode ser uma boa via para escapar dessa armadilha. Por outro lado, pode ajudar os partidos do centro-direita a contribuírem para que a Europa se liberte de um certo tipo de relação com os países africanos que continuam a privilegiar, pelo menos nos países lusófonos, privilegiar os antigos partidos únicos. É preciso que o centro-direita perca e ajude a Europa a perder a veneração da esquerda pelos libertadores. Em África há muita gente, e boa gente, que diz e repete que chegou a hora de libertar o continente dos seus libertadores. Apostando diversamente em promover uma relação de igual para igual, sem arrogância, mas também sem paternalismo, entre as democracias africanas e as demais democracias no mundo, e um comércio win-win entre a África e o mundo. Mas para isso impõe-se que o centro-direita se interesse verdadeiramente por ampliar os seus horizontes também à África. Não é um terreno inacessível ao centro-direita, não é. Mas é preciso que façamos por chegar lá. A IDC pode ser importante para esse objetivo, portanto, para levar o centro-direita às democracias africanas, mas eu penso que para isso a IDC terá de mudar o seu modus operandi relativamente à África. Obrigado. Dr. Carlos Veiga. Como já ultrapassamos aqui o nosso tempo e temos que depois ir à plateia para questões, coloco-lhe rapidamente 2 questões junto-as e peço uma breve resposta. Cabo Verde, como Portugal, é um país de matriz atlântica. Portanto, eu repito a pergunta que coloquei aqui à professora Raquel Vaz Pinto e junto à China, da qual eu sei que Cabo Verde tem uma relação também muito próxima, inclusivamente o MPD, que recentemente o seu presidente se deslocou à China a convite do Partido Comunista Chinês. Qual é que é o papel de Cabo Verde na relação com estas duas potências? Continua o seu papel pivô? Sim, basicamente continuamos no fundo, o prescindirmos de alguma forma da posição geoestratégica que o arquipélago tem naquele contexto de Guerra Fria, quando tomámos a independência, foi importante para assegurarmos, portanto, a independência de um pequeno país, muita gente não acreditava que fosse viável, mas também para obtermos, enfim, os apoios, a ajuda ao desenvolvimento das diversas fontes do cenário internacional.
Hoje, a questão da independência e da soberania já não se põe, ela é um dado praticamente adquirido, mas digamos que o cultivar as melhores relações possíveis com os grandes ajuda no nosso processo de desenvolvimento e, sobretudo, na busca de financiamentos no momento em que a crise internacional fechou muitas das portas, muitas das torneiras tradicionais de Cabo Verde. Em relação à América, parece claro que sim, que a América, enfim, tem outras preocupações, foge um pouco do Atlântico, mas eu diria que, de todo modo, a América não está afastada de todas as ameaças que se põem no Atlântico. Nós, em Cabo Verde, relativamente a questões como a pirataria marítima, relativamente a questões como os tráficos de droga, de armas e de pessoas, as preocupações com o terrorismo, que se aproxima da costa ocidental africana, portanto, já está na Nigéria, mas está nos países limítrofes, está no Mali, que é muito próximo de nós. Aí, a América coopera com Cabo Verde de uma forma muito estreita. Pensamos que é fundamental que isso se faça, porque esse tipo de ameaças tem que ser combatido em todo o trajeto do Atlântico. E se pequenos países como Cabo Verde não têm o suporte de outros países, sendo o seu papel pequeno, mas relevante nesse trajeto, penso que Cabo Verde sofrerá com isso. E, portanto, nós temos insistido e, da parte da América, tem havido uma resposta positiva relativamente a nós. Mas, compreendendo muito bem, do ponto de vista geoestratégico, as coisas são outras. Quanto à China, a China tem relações com Cabo Verde desde a independência. Nos anos 90, nós acabamos por assumir para a China uma posição importante, relevante, porque fomos dos poucos países africanos da nossa sub-região que não reconheceu Taiwan. Mantivemos o reconhecimento oficial apenas à República Popular da China, dizendo que estávamos disponíveis para negociar, trabalhar, portanto, do ponto de vista económico com Taiwan, e a China nunca impediu isso, mas que reconhecíamos a China. Isso fez com que, de facto, a China veja Cabo Verde como um parceiro fiável e, essencialmente, em termos de ajuda pública ao desenvolvimento, a China continua a cooperar com Cabo Verde. Nós podíamos ter aproveitado isto melhor. Penso que o governo de Cabo Verde não fez o suficiente para, por exemplo, aproveitar a oportunidade da criação das chamadas zonas económicas que a China cria um pouco por todo o mundo, para que estivesse a base em Cabo Verde. Seria importante, não conseguimos isso. As Maurícias conseguiram, por exemplo. Mas a China, de alguma forma, e a proximidade com a China abriu-nos as portas a investimento privado asiático. Nos anos 90 tivemos um investimento privado asiático muito forte em indústrias de exportação, pequenas indústrias de exportação, indústrias de mão de obra relativamente intensiva. Simplesmente, depois dos anos 2000, todos esses investimentos foram por água abaixo e hoje o Parque Industrial do Mindelo, de Lazareto, está praticamente às moscas. Portanto, pensamos que é possível fazer mais entre Cabo Verde e a China, mas temos estado a perder oportunidades a esse respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Veiga, por nos ter contado aqui um exemplo concreto de uma mudança a bem.